Nessa videoaula, nós vamos ver a transformada Z de uma sequência. A gente começa como fez com a transformada de Laplace, com a definição de autofunção. Se a gente tiver um operador A sendo aplicado a uma função f, e essa operação resultar em lambda f, ou seja, a aplicação de A sobre f só altera f por um escalar possivelmente complexo lambda, então f é dita autofunção do operador A. E note que lambda é um fator multiplicativo que pode ser um valor complexo. Na perspectiva de sistemas lineares invariantes no tempo, slits, né? O operador A aqui é o operador T do sistema, do slit, que é aplicado a uma sequência de entradas x de k e que vai resultar numa saída y de k, que é lambda, que multiplica x de k, e lambda é um valor possivelmente complexo. Para funções x de k em que t de x de k é igual a lambda x de k é dita autofunção do operador t. Vamos ver o teorema que diz que a entrada x de k igual a z elevado a k com z complexo, ou seja, z é igual a um raio r e elevado a j ômega, é a autofunção de qualquer slit a tempo discreto. Como é que a gente mostra isso? A gente parte de um slit geral com resposta impulsiva hk e calcula a saída do sistema para essa entrada x de k, igual a z elevado a k. Quem vai ser y de k? Saída do sistema vai ser a convolução entre a entrada x de k e a resposta impulsiva h de k, que pela definição é o somatório na variável auxiliar L, de menos infinito até mais infinito, de h de L, que multiplica x de k menos L. Substituindo x de k menos L, quando x de k é igual a z elevado a k, a gente chega em z elevado a k menos L. Ora, o somatório é feito em L, e a gente tem um z elevado a k que não depende de L. Então, a gente pode colocar o z elevado a k para antes do somatório, à esquerda, e fazer o somatório para todo L nos inteiros, de h de L, que multiplica z elevado a menos L. Nota que essa conta aqui, esse somatório, não depende mais de k, da variável temporal. Ele só depende de z, que é um valor complexo. Então, a gente pode, para um determinado valor de z, uma determinada base da exponencial complexa z, a gente pode denotar esse somatório de h grande de z. Por definição, somatório em L nos inteiros, de h de L, z elevado a menos L. Ou seja, é a projeção de h de L sobre a exponencial z elevado a L. No final das contas, a saída y de k do sistema é h de z, que multiplica z elevado a k. Nota que h de z para um determinado ponto no plano complexo, z é um número complexo. Então, a gente conclui que z elevado a k é a autofunção de qualquer sistema linear invariante no tempo com resposta impulsiva h de k. Nota que a gente não entrou no mérito, né, de propriedades nem características do sistema. A gente só sabe que é linear, e invariante no tempo. Esse somatório pode não convergir para todo valor de z pertencente aos complexos. Se a gente pensar que z, como uma variável nos complexos, esse somatório é uma série de potências. E a série pode convergir ou não conforme aqui o valor de z. A gente vai ver isso mais à frente. E a gente vai ver mais à frente que esse somatório nada mais é do que a transformada z da sequência hk, ou seja, da resposta impulsiva do slit. E como hk é uma sequência, a gente pode pensar em transformada z para uma sequência qualquer, não necessariamente uma resposta impulsiva. Ou seja, a gente poderia também calcular a transformada z da y de k, da saída do sistema, a transformada z de uma x de k, a entrada do sistema, e assim por diante. Qualquer sequência, a gente pode calcular a transformada z e verificar se existe tal transformada em que esse somatório é convergente. Antes disso, vamos ver qual é a interpretação de h de z como modificadora da entrada, está aqui, x de k, z elevado a k, que foi modificada por h de z, que é um número complexo para um ponto z complexo em que esse somatório converge. A gente pode escrever h de z como módulo de h de z elevado a j fase de h de z. Esse símbolo aqui é fase, que significa o argumento desse número complexo h de z.
Então, o módulo de h de z indica para a gente o quanto o sistema atenua a magnitude da entrada. A magnitude da entrada era r elevado a k. Nota que z a gente definiu como raio r, que multiplica e elevado a j ômega. Então, a magnitude da entrada é r elevado a k. A magnitude sai de r elevado a k e é elevada a módulo de z, que é um valor constante, que multiplica r elevado a k. Ou seja, a magnitude é amplificada por módulo de h de z. Note que a magnitude varia com k aqui. Eu faço uma amplificação geral da magnitude por módulo de h de z. E a fase de h de z vai dizer para a gente quanto o sistema atrasa a fase, ou defasa a fase da entrada, z elevado a k. A fase da entrada z elevado a k era linear ômega k. Ou seja, a fase é o que aparece multiplicando o j no e elevado a j qualquer coisa. Esse qualquer coisa é a fase da entrada. A fase da entrada era ômega k e vai ser elevada a ômega k, agora somada a uma fase inicial, que é a fase de h de z. A gente pode relacionar esse h de z que a gente viu antes, definido dessa forma, com a utilização do operador z inverso, que a gente utilizou quando viu equação de diferenças, para denotar o atraso unitário. Como é que a gente fez lá? Suponha que a gente tivesse a saída do sistema definida como uma convolução entre h de k e x de k, então, por definição, somatório para L nos inteiros de h de L que multiplica x de k menos L, e a gente viu que a gente poderia expressar esse atraso de x de k para x de k menos L como sendo z elevado a menos L aplicado a x de k, onde z elevado a menos L é a aplicação sucessiva do operador atrasador unitário, z elevado a menos 1, L vezes. Então, se a gente fizer essa substituição de x de k menos L por z elevado a menos L aplicado a x de k e pensar nesse somatório em L de h de L, z elevado a menos L, como o operador do sistema, a gente verifica que é a mesma definição do h de z que a gente viu antes. Esse h de z aqui, em que a gente substituiu a operação de atraso simbolicamente pelo operador z elevado a menos L, com atraso de L amostras, produz aqui a mesma definição que a gente viu do h de z anterior, como o alto valor associado à autofunção z elevado a k. Se a gente substituir o x de k por delta de k, a gente vai chegar num y de k, que é a resposta impulsiva, ou seja, no h de k, vai ser o somatório em L de h de L, delta de k menos L. Novamente, substituindo a operação de atraso aqui de L unidades por z elevado a menos L, a gente chega na mesma definição do h de z que a gente viu antes. Então, a gente pode pensar que o h de z, dada por essa série de potências, é uma representação algébrica da sequência h de k, em que os deslocamentos aqui são representados por potências de z. Então, a gente tem uma representação puramente algébrica sem envolver aqui operações de deslocamento. É essa a ideia da transformada z. Obter uma representação algébrica de uma sequência em que os atrasos associados à representação da sequência sejam encapsulados aqui por potências de z, onde z é uma variável complexa. Ou seja, os atrasos estão codificados nos expoentes da variável z. Então, sobre a transformada z, a gente pode dizer que é um operador similar ou análogo à transformada de Laplace no caso de tempo contínuo. A transformada z é aplicável a sequências, ou seja, a sinais em tempo discreto, e vai ser útil para análise algébrica de slits representados por equações de diferenças, ou análise algébrica de sequências representadas por operações de atraso, como a gente viu antes. Por exemplo, a representação de h de k, uma sequência qualquer, esquece que isso aqui seja a resposta impulsiva, pode ser escrita como uma combinação linear de deltas pesados por h de L e deslocados de L. Então, essa representação de sequências, como a gente viu lá nas videoaulas iniciais, se a gente representar a operação de deslocamento aqui por L unidades por z elevado a menos L, a gente chega na expressão da transformada z. A gente consegue uma representação polinomial, puramente algébrica, para a sequência em questão. Então, a definição formal da transformada z de um sinal a tempo discreto x de k é o somatório para todo k nos inteiros de x de k que multiplica z elevado a menos k, com z pertencente aos complexos.
ponto de vista de notação, a gente pode dizer que x de z é elevado pela transformada z. Faltou aqui um símbolo z caligráfico no topo aqui, a x de z. E x de z pode ser denotado também como o operador caligráfico z aplicado a x de k e é dado por esse somatório. Outra notação muito usual é escrever um par x de k e x de z através dessa relação. X de k elevado pela transformada z a x de z, e a gente vai ver que é possível voltar de x de z para x de k através da transformada z inversa. Então tem um vai e volta aqui. Essa transformada z dessa forma definida, ou seja, em que o k é varrido aqui para todos os inteiros, é chamada de transformada z bilateral. Se o k for varrido aqui de 0 até infinito, essa transformada z é chamada de unilateral e vai ser útil para a solução de equações de diferenças com condições iniciais não nulas, para k menor do que 0. A gente vai ver isso mais à frente. A transformada z inversa é, por definição, a relação x de k igual a 1 sobre 2π que multiplica j, da integral de linha sobre uma curva c, de x de z que multiplica z elevado a k menos 1 dz. E a curva C tem que pertencer à região de convergência de x de z, que a gente vai definir mais à frente. Ou seja, região de convergência de x de z é a região em que o somatório que define a transformada z, essa série de potências, converge. Então, essa é a definição da transformada z inversa, em que eu consigo obter o x de k a partir do x de z, e isso é um caso especial do teorema da integral de Cauchy, que a gente vê em cálculo na variável complexa. E está também associado ao chamado teorema dos resíduos. Quem tiver inclinação mais matemática pode resolver essa integral, mas na prática não é necessário obter o x de k resolvendo essa integral. É possível simplificar, do ponto de vista prático, decompondo x de z em componentes mais simples. Para isso a gente vai usar a técnica da expansão em frações parciais. E uma vez decompondo x de z em componentes mais simples, a gente vai usar uma tabela de pares comuns e propriedades da transformada z para voltar do x de z para o x de k. E nós vamos ver com mais detalhes a expansão em frações parciais de uma x de z e também a tabela de pares comuns e propriedades. Antes disso, vamos ver a transformada z de sinais básicos usando a definição. A gente começa com o delta de Kronecker, o delta de k, que a gente definiu em videoaula anterior, né? E aplicando a definição da transformada z sobre delta de k, isso vai ser um somatório para todo k nos inteiros de delta de k que multiplica z elevado a menos k. Ora, você tem um delta de k dentro do somatório e delta de k vale 1 para k igual a 0 apenas. Para todos os outros valores de k, delta vale 0. Então, esse somatório vai ser colapsado para quando k for igual a 0, né, de z elevado a 0, que é igual a 1. Isso vale para todo z, pertencente aos complexos. Então, a transformada z do delta de k é igual a 1, e a região de convergência é todo z nos complexos. Vamos ver a transformada z do delta atrasado de uma unidade, ou seja, delta de k menos 1. Se a gente aplicar a definição da aplicação da transformada z sobre delta de k menos 1, é o somatório para todo k nos inteiros de delta de k menos 1, z elevado a menos k. Novamente, o somatório só vai ser não nulo quando k for igual a 1, porque é o único valor, né, em que o argumento do delta é igual a 0 e que faz com que o delta seja igual a 1. Quando k for igual a 1, a gente vai ter z elevado a menos 1. Nota, z elevado a menos 1 é 1 sobre z. Então, obviamente, a transformada z não converge quando z é igual a 0. Vou ter uma divisão por 0. Então, a transformada z do delta de k menos 1 tem a expressão algébrica z elevado a menos 1 e a região de convergência é todo z nos complexos, exceto quando z é igual a 0. Então, a gente pode denotar a região de convergência de modo formal como o conjunto z pertencente aos complexos, excetuando aqui z igual a 0. A gente chama a região de convergência de RDC da mesma forma como a gente fez no caso lá da transformada de Laplace. Isso explica, né, a simbologia que a gente usou para o sistema atrasador. A gente viu que a resposta impulsiva do sistema atrasador era delta de k menos 1 e a gente denotou como z inverso o operador que representava um atraso unitário, o operador que atrasava de uma unidade uma determinada sequência. A gente viu, inclusive, a representação via diagrama de blocos de uma equação de diferenças,
né, em que a gente usou o atraso unitário representado por z menos 1. Isso não foi à toa, né, já foi para antecipar, né, o fato de que a transformada z de delta de k menos 1, que é a resposta impulsiva do atrasador unitário, é z inverso. Detalhando agora a questão da região de convergência de x de z. A região de convergência é um subconjunto de zenos complexos para os quais a série que define a transformada z de x de z converge. Nota, se a série que define x de z converge, a região de convergência vai ser o domínio de existência da expressão algébrica de x de z. Se a gente considerar z, variável complexa, na forma polar com módulo r e fase ômega, ou seja, r que multiplica e elevado a j ômega, a condição para a convergência da série de potências que define a transformada z é tal que a série tem que ser absolutamente somável, ou seja, módulo de x de z tem que ser finito. Ou seja, módulo da definição aqui de x de z, como somatório de k de menos infinito até mais infinito de x de k, já estou escrevendo z aqui na forma polar, vai ser z elevado a menos k, então vai ser r elevado a menos k, que multiplica e elevado a menos j ômega k. O módulo desse somatório tem que ser menor do que infinito. Veja só, por propriedade, o módulo da soma é menor ou igual à soma dos módulos. Então, vale essa desigualdade aqui. O módulo da soma é menor ou igual que a soma dos módulos, e aqui eu já estou fazendo os módulos multiplicados em separado. Fazendo o módulo de x de k, que multiplica r elevado a menos k, que multiplica o módulo de e elevado a menos j ômega k, porque a gente sabe que esse módulo de e elevado a menos j ômega k é sempre igual a 1, né, para todo valor de ômega e k. Então, nos resta a condição de convergência como somatório de menos infinito até mais infinito de módulo de x de k, r elevado a menos k, tem que ser menor do que infinito, tem que ser um valor finito. Veja só, a condição de convergência envolve só o raio do número complexo. Então, a gente está falando aqui de uma região de convergência que vai ser, em geral, um anel no plano complexo. Vai ser uma faixa de valores de magnitude R em que esse somatório aqui converge. Então, a gente vai ver propriedades da região de convergência com mais detalhes um pouco mais à frente. Continuando a transformada z de sinais básicos, vamos ver a transformada z da exponencial complexa unilateral direita. Lembrar o que significa essa terminologia unilateral direita, ou seja, a sequência tem valores possivelmente não nulos para k maior ou igual a zero e é necessariamente nula para k menor que zero. Então, x de k vai ser igual a elevado a k u de k. U de k é o degrau unitário que a gente definiu em videoaula anterior, né? E u de k é igual a zero para k menor que zero, né? E é igual a 1 para k maior ou igual a zero. Logo, essa sequência x de k se classifica como unilateral direita. E A, diferente de zero, é um valor complexo. Qual é a transformada z desse x de k, assim definido? Aplicando a definição, o x de z vai ser o somatório para todo k nos inteiros de A elevado a k, que multiplica o de k, z elevado a menos k. A gente tem o de k dentro de um somatório. O de k é igual a zero para k menor do que zero. Logo, a gente pode remover o de k e alterar a faixa do somatório para k de zero até infinito, de A de k, que multiplica z elevado a menos k. E aqui a gente organiza o termo dentro do somatório como A dividido por z, que é z inverso, elevado a k. Nota, isso nada mais é do que a soma de uma progressão geométrica com razão comum A dividido por z. E a gente sabe que a soma de uma progressão geométrica com razão comum com um módulo menor do que 1 converge. Então, se o módulo de A dividido por z for estritamente menor do que 1, ou seja, se módulo de z for maior que módulo de A, então essa soma dos termos de uma progressão geométrica converge, e a gente olha lá qual é a fórmula da soma de uma PG convergente e verifica que x de z vai ser 1 dividido por 1 menos AZ inverso. Essa expressão algébrica para a transformada z de x de k só é válida para qual região de convergência? Para módulo de z maior do que módulo de A. Então, suponha, né, que a gente especifique um determinado valor de A, que vai ter um raio que está denotado por essa linha tracejada aqui. Nota que
o denominador tem uma raiz, né, em z igual a a. Quando z for igual a a, isso é uma raiz do denominador, 1 menos a inverso. Então, para qualquer raiz, né, que esteja presente nessa linha tracejada circular aqui, a região de convergência é do módulo dessa raiz para fora, que é essa região em azul aqui. Então, essa expressão algébrica de x de z só é válida nessa região em azul. Nessa região branca, que é módulo de z menor ou igual a módulo de a x de z é indefinida, porque o somatório que define a transformada z da sequência em questão diverge. Então, a gente conclui que a transformada z de a elevado a k ou de k é igual a 1 dividido por 1 menos a z inverso, com região de convergência, RDC de x igual a z nos complexos, com módulo de z maior que módulo de a. É importante ressaltar o seguinte: essa expressão algébrica é condicionada anteriormente a essa região de convergência. Se antes a gente garantir que módulo de z é maior que módulo de a, então x de z é dada por essa expressão. Tá? Então tem uma relação de condicionamento aqui. Só para essa região de convergência que vale essa expressão. Vamos ver agora a transformada z da exponencial complexa unilateral esquerda. X de k vai ser dado por menos a elevado a k u de menos k menos 1, com a diferente de zero nos complexos. Nota que essa sequência é uma sequência exponencial e vai ser nula para k maior ou igual a zero. Ela só vai ser não nula para k menor ou igual a menos 1. Okay? A gente viu essa sequência unilateral esquerda em videoaulas iniciais do curso. Qual é a transformada z dessa sequência unilateral esquerda? Aplicando a definição, x de z vai ser menos o somatório para todo k de a elevado a k u de menos k menos 1, que multiplica z elevado a menos k, e que vai ser igual a menos o somatório de menos infinito até menos 1, de a elevado a k, z elevado a menos k. Aqui não é menos n, é menos k. O que a gente fez aqui? Substituiu o u de menos k menos 1, né, que é nulo para k maior ou igual a zero, né, pela alteração aqui na faixa do somatório. O somatório era para todo k, passa a ser para k de menos infinito até menos 1 apenas. Porque para k maior ou igual a zero, o de menos k menos 1 é nulo. Aqui é menos k, né? O que a gente faz agora? Substitui k por menos k, faz uma alteração da variável k para menos k. Isso vai ser menos somatório para k de 1 até infinito, né, de z dividido por a elevado a k. Novamente, isso aqui é menos a soma dos termos de uma progressão geométrica com razão comum z dividido por a. E a gente sabe que a soma dos termos de uma PG com razão z dividido por a só converge se o módulo de z dividido por a for estritamente menor do que a unidade. Logo, se essa condição for garantida, a expressão algébrica de x de z é igual a menos z dividido por a do somatório de k de 0 até infinito de z dividido por a elevado a k. O que eu fiz aqui? Ora, o menos continua o menos, né? O somatório da PG aqui não está começando em 0, está começando em 1. Ao invés de k igual a 0 até infinito, está começando em k igual a 1. O que a gente faz, né, para compensar esse começo em k igual a 1 ao invés de k igual a 0? Né? Se o começo for em k igual a um k0, o somatório de k igual a k0 até infinito de z sobre a elevado a k é igual a z dividido por a elevado a k0, no caso aqui o k0 é igual a 1, então vai ser z dividido por a, do somatório de k de 0 até infinito, né, de z dividido por a elevado a k. Então, lembrar da compensação aqui do somatório dos termos de uma PG quando o k aqui não começa em 0. Fazendo as manipulações algébricas, né, menos z dividido por a eu vou escrever como menos a, né, o z que está no numerador vou passar para o denominador como z inverso. Né, esse somatório de k de 0 até infinito de z dividido por a elevado a k é igual a 1 dividido por 1 menos z, que multiplica a inverso. Fazendo o produto aqui, a gente encontra 1 dividido por 1 menos a, que multiplica z inverso. Nota, a transformada z dessa x de k tem expressão algébrica x de z, 1 dividido por 1 menos a, que multiplica z inverso. É a mesma expressão algébrica da transformada z da x de k exponencial complexa unilateral direita. Se comparar aqui, exatamente a mesma expressão algébrica.
que muda? A região de convergência. Módulo de Z sobre A menor do que 1 implica módulo de Z menor do que módulo de A. Essa expressão algébrica só é válida nessa região de convergência em azul, que é módulo de Z menor do que módulo de A. Nota, o valor de A é complexo e o denominador tem uma raiz em Z igual a A. Okay? Então a raiz pode estar em qualquer ponto aqui dessa linha tracejada. A região de convergência vai ser do módulo dessa raiz para dentro. Então a gente denota a região de convergência dessa x de Z como zenos complexos, tal que módulo de Z é estritamente menor do que módulo de A. Por esse exemplo, a gente tem a informação de que não basta apenas a expressão algébrica de x de Z para eu ter uma relação 1 para 1 única entre x de K e o x de Z associado. Essa relação só é única se eu tiver a expressão algébrica de x de Z e também a região de convergência de x de Z, ou seja, o domínio de existência dessa expressão algébrica. Aí sim, esse par x de Z e RDC de x de Z é unicamente relacionado com esse x de K. Então, como eu falei antes, sequências diferentes podem ter a mesma expressão algébrica para a transformada Z. O par x de Z e x de K só é unicamente relacionado se a gente especificar a expressão algébrica de x de Z e a RDC de x de Z. E a gente vai ver mais tarde que a RDC de H de Z, onde H de Z é a transformada Z da resposta impulsiva de um slit, vai permitir a gente inferir propriedades como causalidade e biboestabilidade de um slit. Aqui eu estou reproduzindo uma tabela de pares comuns da transformada Z. Essa tabela aqui está com notação ligeiramente modificada em relação ao que a gente está usando no material. É só substituir aqui o colchete por parênteses e N por K. Tá? Então, ao invés de delta de N, vai ser delta de K. E ao invés de colchetes aqui, a gente vai usar parênteses. Tá? Aqui a gente tem vários sinais básicos, como delta de Kronecker atrasado, o degrau unitário, e as correspondentes transformadas Z's, e as regiões de convergência, aqui o ROC é do inglês Region of Convergence. O ROC aqui é a RDC. Então tem uma série de sequências aqui, por exemplo, o de N tem transformada Z 1 dividido por 1 menos Z inverso, sequência unilateral direita. A sequência unilateral esquerda menos U de menos N menos 1 tem a mesma expressão algébrica para a transformada Z, o que muda aqui é a região de convergência. Isso é uma particularização do caso que a gente viu quando A é igual a 1 nos exemplos anteriores. Então tem vários outros sinais aqui, como o degrau unitário multiplicado por uma rampa, K que multiplica o de K, e outros sinais envolvendo, por exemplo, funções cossenoidais e senoidais, e funções cossenoidais e senoidais multiplicados aqui por uma exponencial complexa. Agora a gente vê o conceito de polos e zeros da transformada Z, x de Z de uma sequência x de K qualquer. Tipicamente, x de Z é uma função racional de Z. Vai ter um numerador que depende de Z, um polinômio em Z, e um denominador que é um polinômio em Z. Então a gente chama isso de função racional em Z. Os polos são as raízes do polinômio d de Z. E os zeros são as raízes do polinômio n de Z. Nota, no exemplo que a gente viu anteriormente aqui da exponencial complexa unilateral direita. O x de Z era 1 dividido por 1 menos A que multiplica Z inverso. Se a gente multiplicar em cima e embaixo por Z, a gente vai ter Z menos 0, logo tem uma raiz em Z igual a 0, dividido por Z menos A, logo tem uma raiz em Z igual a A. Então você tem aqui uma função racional em Z, Z menos 0 dividido por Z menos A, raiz em Z igual a 0, raiz em Z igual a A. No caso geral, você tem polinômios aqui de ordens diferentes, N de Z e D de Z. Tipicamente, a gente trabalha com funções racionais estritamente próprias, ou seja, em que a ordem do polinômio do numerador é menor do que a ordem do polinômio do denominador. Qual é a interpretação dos polos e zeros? Os zeros de x de Z são os valores de Z para os quais x de Z é nula. E nota, para Z igual a um polo de x de Z, eu estou falando da raiz de D de Z, ou seja, D de Z vai a 0. Logo, x de Z diverge quando avaliada sobre seus polos. Além dos valores fora da região de convergência, em que a x de Z diverge, naturalmente, ela também vai divergir se avaliada sobre seus polos.
Nota que a gente pode caracterizar a x de z completamente pela localização de seus polos e zeros, porque isso define aqui esses dois polinômios, n de z e d de z, a menos de um fator multiplicativo aqui, que pode escalar tanto n de z quanto d de z. Então a gente precisa, além da localização dos polos e zeros, do conhecimento, né, de x num ponto z0 complexo, com z0 pertencente à região de convergência de x. Vamos ver agora a propriedade da RDC da transformada z de uma determinada sequência x de k, ou seja, do x de z associado a x de k. Em geral, a RDC de x de z é um anel no plano complexo centrado na origem. Então, suponha que você tem uma sequência x de k e a gente separe essa sequência x de k em duas parcelas, na parcela unilateral direita e na parcela unilateral esquerda, e compute a transformada z associada à parcela unilateral esquerda e à parcela unilateral direita. E, né, para cada transformada z associada a essas duas parcelas, a gente calcula os polos. Quem é esse anel no plano complexo, no caso geral? O módulo de z, ou seja, o raio da variável z, ou seja, módulo de z vai ser estritamente maior do que o raio máximo, ou seja, o raio do polo com maior magnitude, associado à sequência unilateral direita, e módulo de z vai ser estritamente menor do que o raio mínimo. Raio mínimo aqui é o raio do polo de menor magnitude associado à sequência unilateral esquerda. Estou falando de raios aqui não nulos. Como a gente viu, a avaliação de x de z sobre um polo diverge, logo a RDC não pode conter nenhum polo. Em outras palavras, como a gente viu aqui, né, os polos acabam delimitando, né, a região de convergência. Se a sequência em questão x de k tiver suporte temporal finito, a RDC de x de z vai cobrir todo o plano complexo, com exceção possivelmente de z igual a zero e z igual a infinito. Qual é essa história aqui? Bem, suporte temporal finito pode ser que a sequência tenha valores não nulos para valores de k negativos, para k igual a zero e para valores de k positivos. Nota, se o suporte temporal finito de x de k incluir valores não nulos de x de k em k negativo, a representação da transformada z vai ter z elevado a uma potência positiva. Então, a avaliação de x de z quando z vai para infinito vai divergir. Então, toda vez que x de k tiver valores não nulos para k negativo, a gente vai ter que excluir da região de convergência z igual a infinito. Toda vez que a sequência x de k tiver valores não nulos para k positivo, a gente vai ter que excluir a origem da região de convergência. Aplicação direta da definição da transformada z. Se a sequência x de k for do tipo lateral direita, não necessariamente unilateral, apenas lateral direita, a RDC de x de z parte e excluindo do polo finito não nulo de maior magnitude se estende radialmente ao infinito, possivelmente excluindo z igual a infinito. Isso aqui está diretamente relacionado ao exemplo que a gente viu da transformada z da exponencial complexa unilateral direita. A gente viu que a região de convergência era, né, módulo de z maior do que módulo de a. Havia um polo em z igual a a, então um polo apenas finito e não nulo, e a região de convergência era do raio desse polo, igual a módulo de a, e se estendendo radialmente ao infinito. E quando é que essa questão do incluindo possivelmente o infinito ocorre? Vai depender da sequência lateral direita ter ou não valores não nulos, né, para k negativo. Note que a sequência lateral direita pode começar em k negativo. Se a sequência lateral direita tiver valores não nulos para k negativo, a gente vai ter que excluir z igual a infinito da região de convergência. Se a sequência x de k for do tipo lateral esquerda, a RDC de x de z vai partir excluindo do polo finito não nulo de menor magnitude e se estender radialmente em direção à origem, possivelmente incluindo z igual a zero. Novamente, exemplo que a gente viu da exponencial complexa unilateral esquerda. A região de convergência era do polo z igual a a, indo em direção à origem do plano complexo. Quando é que a gente vai excluir a origem, né? Z igual a zero? Quando a sequência lateral esquerda tiver valores não nulos para k positivo, que aí o x de z
vai ter parcelas do tipo z elevado a uma potência negativa de z, ou seja, 1 dividido por z elevado a uma determinada potência maior do que zero, e logo a gente vai ter que excluir z igual a zero, senão a gente vai fazer uma divisão por zero. No caso geral, de x de k bilateral, a RDC, caso exista, de x de z, é um anel no plano complexo, delimitado inferiormente e superiormente, como a gente viu aqui, né? Pelo polo com maior raio, no caso da sequência unilateral direita, ou seja, o módulo de z maior do que o polo com maior raio, associado à parte unilateral direita da sequência, e módulo de z menor do que o polo com menor raio, associado à sequência unilateral esquerda. E, naturalmente, a RDC não pode conter nenhum polo. E, propriedade 7, a RDC tem que ser uma região conectada. É um anel centrado na origem, logo tem que ser uma região conectada. Caso contrário, a gente não conseguiria fazer a integral de linha que define a transformada Z inversa. Vamos ver agora uma seleção de propriedades da transformada Z. Notação inicial, né? Sequência x de k é associada à transformada Z x de z através aqui do operador z caligráfico. E vai ter x de z uma determinada RDC x. Se a gente estiver tratando de propriedades que envolvem duas sequências, a gente vai trabalhar com dois pares, x1 de k e a transformada z associada x1 de z, com RDC de x1, e sequência x2 de k com transformada z x2 de z e RDC x2 associada. A gente começa com a propriedade de linearidade. Sejam A e B escalares, podem ser valores complexos. A gente constrói uma sequência x3 de k como ax1 de k mais bx2 de k, ou seja, uma combinação linear das sequências x1 de k e x2 de k. Aplicando a transformada z a x3 de k, a gente obtém x3 de z, que vai ser igual a x1 de z mais bx2 de z, onde x1 de z e x2 de z são as transformadas z's de x1 de k e x2 de k. Como é que fica a região de convergência de x3? A região de convergência de x3 vai ter que conter a interseção entre as regiões de convergência de x1 e de x2. É a mesma história que a gente viu no caso da transformada de Laplace. Tipicamente, a região de convergência de x3 é apenas a interseção entre as regiões de convergência de x1 e de x2. Quando é que ocorre o caso em que a região de convergência de x3 é maior do que essa interseção? Quando a combinação linear de x1 e x2 muda a classificação de suporte temporal de x3 em relação à classificação do suporte temporal de x1 e x2. Por exemplo, suponha x1 de k unilateral direita, x2 de k unilateral direita, e a combinação linear ax1 mais bx2 resulte num x3 de k de suporte temporal finito. Aí, nesse caso, a região de convergência de x3 pode ser maior do que a interseção. Exemplo, x3 de k é igual a u de k menos u de k menos 1. U de k, sequência lateral direita, u de k menos 1, sequência lateral direita, mas u de k menos u de k menos 1 é igual ao delta de k, que é a sequência com suporte temporal finito. E a gente viu que a transformada z do delta de k é igual a 1. A transformada z de u de k é igual a 1 dividido por 1 menos z inverso. Logo, tem região de convergência módulo de z maior do que 1. A gente olhar até aqui a tabela de pares comuns. Está aqui. E o atraso de uma unidade só vai produzir aqui z elevado a menos 1, que multiplica essa expressão aqui. Então, o polo continua no mesmo lugar. A região de convergência do u de k menos 1 é igual a módulo de z maior do que 1. Então, a interseção da RDC da transformada z de u de k menos u de k menos 1, a interseção entre essas duas RDCs aqui, é módulo de z maior do que 1. Mas o resultante aqui é delta de k. E a RDC de x3, como transformada z de delta de k, é z pertencente aos complexos, que é maior do que essa interseção aqui, que é módulo de z maior do que 1. Propriedade de deslocamento temporal. A gente constrói sequência x2 de k como a sequência x1 de k menos um k0. Aplicando a transformada z a x2, a gente obtém x2 de z, que vai ser igual a z elevado a menos k0, que multiplica x1 de z. A demonstração dessas propriedades é trivial e eu não vou fazer
nessas videoaulas. É só aplicar a definição e obter os resultados. E a RDC de x2 vai ser igual a RDC de x1. Por que a RDC é igual? Porque o deslocamento temporal não muda a classificação do suporte temporal de x1 em relação a x2. Só estou deslocando a sequência no tempo. O suporte continua o mesmo. Nota que a RDC é igual, exceto aqui pela inclusão ou não de z igual a zero ou z igual a infinito, da origem ou do infinito. Por quê? Isso porque o deslocamento temporal pode fazer com que a sequência que tinha, por exemplo, valores não nulos em k negativo, né, não tenha mais. Você desloca a sequência para a direita, ela passa a ter valores não nulos só para k positivo. Aí você vai ter que excluir a z igual a zero da região de convergência. Okay? Então, o deslocamento temporal, né, pode mudar a posição da sequência no domínio temporal, de modo que a sequência pode, né, devido ao deslocamento, passar a ter valores não nulos para k negativo ou para k positivo, e isso vai implicar aqui na exclusão potencial aqui da origem e do infinito da região de convergência. Multiplicação por sequência exponencial, também chamada de modulação. Suponha que a gente construa uma sequência x2 de k como z0 elevado a k. z0 é um número complexo que multiplica x1 de k. Se a gente aplicar a transformada z a x2 de k, a gente obtém o x2 de z, que vai ser x1 de z dividido por z0. Note que z0 é aqui essa base complexa que foi elevada a k. E a RDC de x2 vai ser a RDC de x1 avaliada aqui em módulo de z dividido por z0. Bem, o efeito de multiplicar x1 de k por z0 elevado a k é escalar os polos de x1 de z por z0. Essa notação aqui significa o seguinte: supõe que a RDC de x1 seja zenos complexos com módulo de z maior do que um lambda arbitrário qualquer. Então, essa notação RDC de x2 é igual a RDC de x1 avaliada em módulo de z dividido por z0, significa o seguinte: eu vou substituir módulo de z na RDC de x1 por módulo de z dividido por z0. Então, a RDC de x2 vai ser módulo de z dividido por z0 maior do que lambda. Essa é a ideia dessa notação aqui. É a substituição de módulo de z na expressão da RDC de x1, né, pelo que tiver aqui no argumento entre parênteses. Propriedade de diferenciação em z. Se a gente construir x2 de k como k que multiplica x1 de k e aplicar a transformada z a x2 de k, a gente vai obter um x2 de z, que vai ser menos z que multiplica a derivada em relação a z de x1 de z. E a RDC de x2 é igual a de x1, porque essa operação de multiplicação da sequência por k não altera a classificação do suporte temporal de x1 em relação a x2. Conjugação por sequência complexa. Se a gente construir x2 de k como x1 complexo conjugado de k, nota que x1 então tem que ser de valores complexos, e aplicar a transformada z a x2 de k, a gente obtém um x2 de z, que é x1 complexo conjugado de z complexo conjugado. E a RDC de x2 vai ser igual a RDC de x1, porque essa operação de conjugação não altera a classificação do suporte temporal de x1 em relação a x2. Reversão temporal. Suponha que a gente construa x2 de k como x1 de menos k, ou seja, faça a reversão temporal de x1 em relação à origem e aplicar a transformada z a x2 de k, a gente vai obter x2 de z, que vai ser igual a x1 de 1 sobre z, ou seja, x1 de z inverso. E a RDC de x2 vai ser a RDC de x1 para módulo de z inverso. O efeito da reversão temporal sobre polo e zero vai ser o seguinte: polo ou zero de x de z, localizado em R e elevado a j ômega, ou seja, com um raio R com uma fase ômega, vai ser mapeado, depois da reversão temporal, em 1 sobre R, ou seja, no recíproco do raio, e o conjugado da fase. E nota que RDC de x1 avaliada em z inverso faz com que, se a região de convergência do polo para fora, ela vai passar a ser do polo para dentro. Nota que a reversão temporal transforma, por exemplo, uma sequência unilateral direita numa sequência unilateral esquerda. Então, não só a localização do raio do polo muda, mas também a região de convergência que passa a ser em direção contrária a que era antes. Se a direção era se expandir radialmente em direção ao infinito, passa a ser se expandir radialmente em direção à origem e vice-versa. Convolução linear no tempo, isso é importantíssimo para sistemas lineares. Se a gente construir a sequência x3 de k como a convolução das sequências x1 e x2 em k e aplicar a transformada z a x3 de k, a gente obtém um x3 de z, que vai ser o produto de x1 de z com x2 de z.
E a região de convergência de x3 vai conter a interseção entre as regiões de convergência de x1 e x2. Novamente, por que a região de convergência de x3 pode ser maior do que essa interseção? Porque a convolução entre x1 e x2 pode alterar a classificação do suporte temporal de x3 em relação às classificações do suporte temporal de x1 e x2. Então, quando isso acontecer, a RDC de x3 pode ser maior do que a interseção. E, por fim, o teorema do valor inicial, que diz o seguinte: x de k é unilateral direita, ou seja, x de k igual a zero para k menor que zero. Então, x de zero é o limite, quando z vai para infinito, de x de z. Há outras propriedades associadas à transformada z, que eu não vou cobrir aqui, mas essas são as principais que a gente vai utilizar no curso. Vamos ver agora a expansão em frações parciais de uma determinada x de z. A gente vai tratar aqui de x de z como uma função racional de z estritamente própria, ou seja, em que a ordem do numerador n de z é menor do que a ordem do denominador d de z. A gente vai denotar como m grande a ordem de nz e n grande a ordem de d de z. Não tem nada a ver com esse n aqui. Isso aqui é só para dizer que o numerador é um polinômio no numerador e d de polinômio do denominador. Eu estou aproveitando aqui o m grande e n grande, como ordens associadas a um slit que a gente vai ver mais à frente, que é a relação de equação de diferenças com transformada z. Então, para uma x de z estritamente própria, ou seja, a ordem n grande é maior do que m grande, com polos ou raízes de d de z em z igual a pl, para L de 1 até Q, com multiplicidade algébrica ml, tal que o somatório em L de ml é igual a n, a gente faz a seguinte decomposição de x de z. A gente vai deixar o numerador como está e vai escrever o denominador d de z na forma fatorada. E já que a gente tem Q polos distintos, a gente vai fazer a forma fatorada como produtório de L de 1 até Q, dos fatores 1 menos PL, que multiplica Z inverso, elevado a ML. Lembrar que ML é a multiplicidade algébrica do polo em Z igual a PL. Fazer a expansão em frações parciais dessa x de z significa escrever x de z como um somatório de L de 1 até Q de xL de z, ou seja, de Q parcelas xL de z, onde cada xL de z está associada a um polo PL. Vai estar associada também a esse fator aqui, 1 menos PLZ inverso. Quem são esses xL de z? XL de z vai ser o somatório de 1 até ML, de RLI, que a gente chama de resíduo, dividido por 1 menos PL, que multiplica Z inverso, elevado a ML mais 1 menos I. Nota: se PL é uma raiz com multiplicidade algébrica ML, esse PL vai suscitar aqui um XL de Z que vai conter ML parcelas com essa estrutura. No final das contas, a expansão em frações parciais de x de z vai conter n grande parcelas com esse tipo de estrutura. Já que para cada polo com multiplicidade algébrica ML, vão ser produzidas ML parcelas na expansão em frações parciais de x de z. E agora, como é que a gente calcula esses resíduos? É aplicação direta de fórmula. E a gente não vai entrar no mérito aqui de como que essas fórmulas são obtidas. Bem, se PL é polo simples, ou seja, com multiplicidade algébrica igual a 1, o resíduo R subscrito L1 é dado por 1 menos PLZ inverso, que multiplica x de z, e esse produto aqui avaliado em z igual a PL. Agora, se o polo PL tiver multiplicidade maior do que 1, for polo múltiplo, aí a gente separa a conta em duas partes. Para I igual a 1, nota que a gente tem que fazer a varredura aqui no somatório de I de 1 até ML. Então, a gente começa primeiramente com I igual a 1. Para I igual a 1, a gente calcula o RL1 como 1 menos PL Z inverso elevado a ML, que multiplica o x de z, e avalia esse produto para Z igual a PL. Uma vez finalizado o cálculo para I igual a 1, a gente faz o seguinte: esse produto aqui a gente vai chamar de SL de Z inverso. Então, SL de Z inverso vai ser 1 menos PL Z inverso elevado a ML, que multiplica x de z. E para I de 2 até ML, a gente vai calcular os resíduos RLI como 1 dividido por I menos 1 fatorial, dividido por menos PL elevado a I menos 1,
que multiplica a derivada de ordem i-1 em relação a z, de SL de z, esse termo todo aqui avaliado para z igual a PL inverso. Nota só, eu defini esse produto aqui como SL de z inverso. E eu estou fazendo aqui a derivada de ordem i-1 em relação a z de SL de z. Nota que aqui é z e aqui é z inverso. Antes a gente estava fazendo aqui a avaliação para z igual a PL, né, no caso aqui de raiz simples, e para i igual a 1 também aqui z igual a PL. Né, para raiz múltipla e para i maior ou igual a 2, a gente faz a avaliação aqui para z igual a PL inverso. Notar aqui esses detalhes. Tá? Então, aplicação direta de fórmula para a obtenção dos resíduos. É a única forma de obter os resíduos? Não, existem outras formas. Por exemplo, aplicando o teorema de resíduos de Cauchy e outras técnicas disponíveis. A gente vai ficar só com essas aqui, porque são bastante convenientes. Agora vamos ver a relação entre equação de diferenças como representação de Slits e a transformada z. A gente viu que para um sistema linear invariante no tempo, com entrada x de k e saída y de k, a relação entrada e saída é dada por uma equação de diferenças, definida como somatório de L de 0 até n grande, de A subscrito L, que multiplica y de k menos L, igual a somatório de mzinho de 0 até m grande, de b mzinho, que multiplica x de k menos mzinho. E a gente viu em videoaulas anteriores como resolver essa equação de diferenças para condições iniciais não nulas, a resposta da homogênea, a resposta particular. Revejam aulas anteriores para recordar a solução de equações de diferenças no domínio do tempo. Agora a gente vai ver que é possível também resolver a equação de diferenças e fazer análises sobre o sistema através de uma representação transformada pela transformada z. Se a gente aplicar a transformada z à equação de diferenças, usando as propriedades que a gente viu anteriormente, somatório, né, tem a ver com a propriedade de linearidade, vai ser mantido, então somatório de L de 0 até n grande continua igual. Multiplicação por escalar também está associada à propriedade de linearidade. Y de k menos L é a aplicação do atrasador de L unidades a Y de k. Logo vai ser z elevado a menos L, que multiplica a transformada z de Y de k, que é Y de z. Aqui a gente está considerando que Y de k e x de k têm transformadas z convergentes. Lado direito da equação é a mesma ideia. Por linearidade, somatório de mzinho de 0 até m grande continua. Multiplicação por escalar também continua. E o atraso de x de k por mzinho unidades vai ser elevado pela transformada z a z elevado a menos mzinho, que multiplica a transformada z de x de k, x de z. Nota, eu vou chamar esse polinômio em z, dado pelo somatório de 0 até n grande de AL, que multiplica z elevado a menos L, de A grande de z. A notação A grande aqui para lembrar que esse polinômio depende, né, de coeficientes AL. Mesma coisa aqui para o lado direito da equação. Esse polinômio dado por esse somatório, eu vou denotar por b de z para lembrar que os coeficientes do polinômio são b de mzinho. Aqui a gente tem a relação, então, que a de z que multiplica y de z é igual a b de z que multiplica x de z. Se a gente lembrar que, ao substituir x de k por delta de k, ou seja, pelo delta de Kronecker, o y de k vai ser transformado na resposta impulsiva do sistema. Lembrar também, né, que condições iniciais têm que ser nulas. E, uma vez produzida a resposta impulsiva, a gente denota a resposta impulsiva por h de k. Se a gente aplicar a transformada z a essa sequência h de k, a gente produz aqui um h grande de z. Na literatura, esse h grande de z é chamado de função de transferência. É uma representação do Slits num domínio transformado, que não é o domínio do tempo, mas é o domínio da transformada z. Então a gente viu até agora algumas representações para um sistema. A gente tinha visto até então a equação de diferenças. No caso de sistemas lineares, resposta impulsiva, né? No caso de Slits, aqui h de k. Agora a gente vai ver mais uma, que é o h de z, que é a função de transferência. Olha, a gente sabe que a saída de um sistema, uma vez conhecida a resposta impulsiva, é a convolução da entrada com a resposta impulsiva em k. Se a gente aplicar a propriedade da convolução a y de k, construída aqui como convolução de x com h em k, a gente vai obter um y de z, por propriedade vai ser x de z que multiplica h de z. Logo, a gente pode obter a função de transferência h de z
por duas formas diferentes aqui. Eu posso obter o h de z como a razão entre y de z e x de z. Se eu conhecer aqui as transformadas z da saída y de k e da entrada x de k. Ou, alternativamente, né, se eu conhecer a equação de diferenças, né, a gente tem que a razão entre y de z e x de z é dada pela razão entre b de z e a de z. Y de z dividido por x de z vai ser igual a b de z dividido por a de z. Então, nota só, eu não preciso conhecer entrada e saída para obter a função de transferência. Se eu conhecer a equação de diferenças, né, basta eu construir esses dois polinômios aqui que dependem dos coeficientes a, L e Bm da equação de diferenças. Se eu não conhecer a equação de diferenças, mas tiver acesso à entrada e saída, com transformadas z convergentes, eu posso calcular o h de z como a razão entre as transformadas z da saída e da entrada. Então vamos fazer umas observações sobre h de z, né, definido aqui como a razão entre b de z e a de z, dados por esses dois polinômios aqui. Olha, os coeficientes do polinômio do denominador, os ALs aqui, né, vão determinar as raízes do denominador de h de z, que são os polos, e que vão acabar por delimitar a região de convergência de H. Como a gente viu antes, os polos acabam delimitando a região de convergência da transformada Z, de uma determinada sequência. No mais, se a gente lembrar lá da representação da parte recursiva do sistema através do operador Z inverso como operador atrasador, a gente verifica que esse polinômio nada mais é do que o polinômio característico da parte homogênea da equação de diferenças. Então aqui a gente já relaciona, né, o denominador de h de z, o a de z, com o polinômio característico da equação homogênea. O polinômio característico que a gente definiu em videoaula anterior, substituindo, né, o operador atraso unitário por z elevado a menos 1. Logo, os modos naturais da solução da homogênea, YH de k, vão depender somente, né, das raízes de a de z, ou seja, dos polos de h de z, e naturalmente das condições iniciais sobre y de k. Muito bem, como é que a gente calcula a saída do sistema a uma determinada entrada ou a resposta impulsiva do sistema usando, né, a transformada z? Se a gente conhecer a equação de diferenças que representa o sistema, a gente aplica a transformada z à equação de diferenças, como a gente viu antes, obtém o h de z com uma razão entre os polinômios b de z e a de z, que dependem dos coeficientes da equação de diferença, e h de z vai ter uma região de convergência associada. Se a gente conhecer uma entrada particular qualquer, o que a gente faz? Aplica a transformada z, supõe aqui que existe a transformada z dessa entrada e uma região de convergência não nula. Como é que a gente obtém a saída a essa entrada particular que vamos denotar por yp de k? A gente calcula o yp de z como x de z que multiplica h de z, porque a gente sabe que o yp de k é a convolução linear entre x de k e a resposta impulsiva do sistema. Então, pelas propriedades da transformada z, a gente pode construir o yp de z como x de z, que multiplica h de z, e yp de z vai ter uma determinada região de convergência RDC e YP. Como é que a gente obtém o yp de k associado a esse yp de z? Dado o par yp de z e sua região de convergência, a gente aplica a expansão em frações parciais, se for necessário, para decompor yp de z em componentes mais simples, e a partir das componentes da expansão, a gente aplica a transformada z inversa, usando tabela de pares comuns, que a gente viu antes, e propriedades, e daí obtém a yp de k. Então, uma forma de resolver a equação de diferenças para uma determinada entrada x de k e obter a solução particular é seguir esse protocolo. Obter o h de z, obter o x de z, fazer o produto h x em z, para obter o yp de z, aplicar a expansão em frações parciais caso seja necessário e aplicar a transformada inversa, propriedades para obter o yp de k. Se a gente quiser obter a resposta impulsiva, basta aplicar esse protocolo substituindo o x de k pelo delta de Kronecker, logo o x de z que vai ser igual a 1 para todo z. A gente obtém aqui o h de k. Nesse protocolo aqui, a gente está considerando que o sistema está inicialmente relaxado, ou seja, com condições iniciais não nulas. Então, a gente está falando aqui da transformada z bilateral. A gente vai ver mais à frente como obter a solução particular no caso de x de k, né, ser uma sequência do tipo unilateral direita,
ou seja, aplicada a partir de K igual a 0, e o sistema tem condições iniciais não nulas para K negativo. Aí a gente consegue obter a YP de K usando a transformada Z unilateral, como a gente definiu antes. E a gente vai ver com mais detalhes como fazer isso. Vamos ver um exemplo da expansão em frações parciais para um slit de sexta ordem, com função de transferência H de Z, dada por uma B de Z, um polinômio no numerador, de ordem menor do que sexta ordem. Vamos considerar aqui o caso de H de Z ser uma função racional estritamente própria. E o denominador A de Z é dado aqui na forma fatorada como o produto de 1 menos P1 que multiplica Z menos 1 ao cubo, ou seja, P1 é polo de A de Z, com multiplicidade algébrica 3, que multiplica 1 menos P2 Z menos 1, ou seja, Z igual a P2 é polo de A de Z, com multiplicidade algébrica 1, que multiplica 1 menos P3, que multiplica Z elevado a menos 1, elevado ao quadrado. Ou seja, Z igual a P3 é polo de A de Z, com multiplicidade algébrica 2. Já que a gente tem três polos distintos, Z igual a P1, Z igual a P2 e Z igual a P3, a gente pode decompor H de Z como a soma de três parcelas, H1 de Z, mais H2 de Z, mais H3 de Z. H1 de Z vai estar associado ao polo P1, H2 de Z ao polo P2 e H3 de Z ao polo P3. Quem vai ser o H1 de Z seguindo a formulação que a gente viu para expansão em frações parciais de uma determinada sequência? Aqui a gente está fazendo H de Z com uma transformada Z de H de K, resposta impulsiva do sistema de sexta ordem. Quem vai ser o H1 de Z? Seguindo a formulação, L é igual a 1 e a multiplicidade algébrica M1 é igual a 3, né? Para o polo Z igual a P1. Então, H1 de Z vai ser dado por R11, ou seja, resíduo 11, dividido por 1 menos P1, que multiplica Z inverso, elevado ao cubo, mais R12, dividido por 1 menos P1, que multiplica Z inverso, elevado ao quadrado, mais R13, dividido por 1 menos P1, que multiplica Z inverso, elevado a 1. Ou seja, o próprio H1, uma dessas três parcelas, por si só é decomposto em mais outras três parcelas, porque a multiplicidade algébrica do polo Z igual a P1 é igual a 3. Nos resta, então, calcular os resíduos R11, R12 e R13, e para isso a gente usa as fórmulas que a gente viu antes, associadas à expansão em frações parciais. Quem vai ser o R11? O R11 vai ser 1 menos P1 Z inverso, faltou aqui, segundo a formulação, isso aqui é elevado ao cubo, que multiplica H de Z, e esse produto avaliado para Z igual a P1. É assim que a gente obtém o resíduo associado a esse fator com multiplicidade algébrica igual a 3. Encontrei o valor de R11. Para encontrar o valor de R12, seguindo a formulação, eu chamo esse produto de S1 de Z inverso, e R12 vai ser 1 sobre 1 fatorial, que multiplica menos P1 elevado a 1, da derivada em relação a Z de primeira ordem, de S1 de Z. Nota que eu chamei esse produto de S1 de Z inverso, e aqui eu estou fazendo a derivada em relação a Z de S1 de Z. E vou avaliar esse termo aqui para Z igual a P1 inverso. Notar as inversões aqui. Aqui é S1 de Z inverso, aqui é S1 de Z. Para R11 eu estava fazendo a avaliação para Z igual a P1. Para R12 eu estou fazendo a avaliação para Z igual a P1 inverso. Seguindo a formulação que a gente viu, o R13 é igual a 1 sobre 2 fatorial, dividido por menos P1 elevado ao quadrado, a derivada em relação a Z de segunda ordem, de S1 de Z, onde S1 de Z inverso foi definido como esse produto aqui, avaliado para Z igual a P1 inverso. Então, dessa forma, eu consigo encontrar H1 de Z. Vou fazer a mesma coisa para o H2 de Z e para o H3 de Z. H2 de Z está associado a esse termo aqui, logo com multiplicidade algébrica igual a 1, então a formulação é trivial. L igual a 2, polo subscrito aqui igual a 2, com multiplicidade algébrica igual a 1, polo simples. Então, H2 de Z, seguindo a formulação,
vai ser igual a R21 dividido por 1 menos P2, que multiplica Z inverso. E o R21 vai ser igual ao fator 1 menos P2, que multiplica Z inverso, que multiplica H de Z, esse produto avaliado para Z igual a P2. E quem vai ser o H3 de Z? Para H3 de Z, a gente vai ter L igual a 3 e multiplicidade algébrica igual a 2. Notar aqui que o fator associado a H3 tem multiplicidade algébrica igual a 2. Então, H3 de Z vai ter duas parcelas. Resíduo R31 dividido por 1 menos P3 inverso ao quadrado, mais R32 dividido por 1 menos P3 inverso. Como é que eu calculo o R31? Vou seguir a formulação. R31 vai ser 1 menos P3 inverso ao quadrado, que multiplica H de Z, e vou avaliar esse produto para Z igual a P3. Agora, como é que eu calculo o R32? Vou chamar esse produto aqui de S3 de Z inverso e vou fazer R32 igual a 1 sobre 1 fatorial dividido por menos P3 elevado a 1 da derivada de primeira ordem de S3 de Z. E vou avaliar esse termo aqui para Z igual a P3 inverso. Então, a aplicação direta de fórmula. A gente encontra dessa forma H1 de Z, H2 de Z e H3 de Z com as parcelas associadas, no caso aqui, a H1 de Z, que é associado a um termo de multiplicidade algébrica de ordem 3, logo vai ter 3 parcelas, e o H3 de Z, que é associado a um termo de multiplicidade algébrica igual a 2, ou uma raiz P3 de multiplicidade algébrica igual a 2, então H3 vai ter 2 parcelas, como a gente viu aqui. Dessa forma, a gente consegue expandir H de Z em frações parciais e nota que a gente tem agora termos que são um fator escalar no numerador dividido por um fator que tem uma determinada multiplicidade algébrica. Aqui, nesse caso, essa parcela é um sistema de primeira ordem. Essa parcela se constitui um sistema de segunda ordem. Essa parcela, por exemplo, de H1, se constitui um sistema de terceira ordem. Nota que o sistema de terceira ordem é composto pelo produto de 1 menos P1 Z inverso por ele mesmo 3 vezes. Ou seja, é a ligação em série de 3 sistemas idênticos de primeira ordem. Então, suponha que a gente queira implementar o sistema, entrada x de k, e a gente vai ter o h de z, que é a função de transferência do sistema, paralelizada em h1 de z, mais h2 de z, mais h3 de z. Então, a gente faz uma derivação aqui. Eu vou desenhar um diagrama de fluxo. A gente vai ter 3 ramos e um ponto aqui que é um somador. Cada ramo vai ser constituído de uma subfunção de transferência, h1 de z, h2 de z e o h3 de z. E a saída do sistema é o y de k. X de k vai estar associado a uma transformada z x de z e y de k vai estar associado a uma transformada z y de z. Nota que h1 de z, esse ramo aqui, por si só, é paralelizado em 3 outros ramos. Então, se a gente pensar em termos só desse ramo aqui, a gente teria x de k e o ramo h1 de z. Vamos chamar, antes do somador aqui, esse cara aqui é um somador, tá? Antes desse, vamos chamar esse ponto aqui de y1 de k, Então, saída aqui é y1 de k. Nota que isso é equivalente a gente ter x de k e esse h1 de z a gente viu que é paralelizável em 3 parcelas. Então, a gente pode escrever 3 ramos. Novamente, somador aqui. Ramo h11 de z, h12 de z e o h13 de z. E aí, a saída aqui é o y1 de k. E a gente viu quem eram esses Hs aqui, H11, H12 e H13.
Por exemplo, suponha que a gente queira implementar esse ramo H13. A gente viu que H13 de Z era dado por R, né? Se a gente olhar aqui, né? É o que a gente viu aqui, né? H1 é expandido entre H11, H12 e H13. H13 é essa parcela aqui, R13 dividido por 1 menos P1Z inverso. Então é R13, né? Dividido por 1 menos P1Z inverso. Né? E a gente viu, né, que a entrada é x de k, passa por H13 de Z, sai y de k. Então a gente pode escrever, né, que, supondo que esse cara esteja associado aqui a um x de Z e esse cara a um y1 de Z, então a gente pode escrever que y1 de Z é o produto entre quem? X de Z e H13 de Z. Então, y1 de Z é H13 de Z, x de Z. Logo, vai ser igual a quem? Vai ser igual a R13 dividido por 1 menos P1Z inverso, que multiplica x de Z. Então, a gente pode escrever, fazendo a multiplicação desse termo por y1 de Z, isso vai ser y1 de Z menos P1Z inverso, que multiplica y1 de Z, é igual a R13 de x de Z. Ou seja, y1 de Z vai ser igual a R13, que multiplica x de Z, mais P1Z inverso, que multiplica y1 de Z. A implementação fica trivial agora, né? A gente tem saída aqui y de Z, que vai ser a soma de duas parcelas. Aqui está o somador. Eu vou somar duas parcelas. Uma que é o x de Z multiplicado por R13. Está aqui a multiplicação x de Z R13, é essa parcela aqui. E agora eu preciso construir a segunda parcela, que é y1 de Z multiplicado por P1Z menos 1. Aqui está o y1 de Z. Eu vou fazer um ramo aqui que tem dois fatores, né? O P1 e tem o atrasador unitário Z inverso. Isso constrói aqui o sistema. Aqui eu vou botar um ganho unitário. Então esse é o sistema de primeira ordem que implementa a função de transferência, a subfunção de transferência H13 de Z. Se a gente quiser implementar a função de transferência H11 de Z, que é dada por R11 dividido por 1 menos P1Z inverso ao cubo, seguindo a mesma ideia aqui, o que a gente vai ter é a ligação, já que você tem 1 menos P1Z inverso elevado ao cubo, nota que 1 dividido por 1 menos P1 inverso, né, é essa parte aqui do sistema. Se eu fizer aqui, né, esse operador multiplicado por ele mesmo 3 vezes, é a ligação em série de 3 bloquinhos iguais a esse aqui. Então a implementação desse ramo aqui, que sai da entrada x de k, passa pela subfunção de transferência H1 de Z e chega aqui no y1, ou chega aqui, vamos chamar esse ponto aqui. Aqui seria melhor, né, a gente chamar esse ponto aqui, né, de y13, tá? Porque y1 é o resultado da soma, né? E a gente está vendo a transferência do x de k até esse ponto aqui. Então vamos chamar esse ponto aqui de y13 de k e corrigir isso aqui. Isso é y13, x de z, né? Y13, 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 né? E aqui é y13, y13, tá? Mesma coisa aqui. Esse ponto aqui a gente pode chamar de y11 de k. Então, para a função de transferência H1 de Z, a entrada é x de k e a saída é y11 de k. Então, a gente pode escrever que y11 de Z é igual a H11 de Z que multiplica x de Z. E daí, se a gente fizer as contas, né, substituindo H1 por essa expressão aqui, a gente vai ter que 1 menos P1Z inverso ao cubo
que multiplica y1 de z é igual a R11 x de z. Se a gente chamar esse bloco aqui de t de z, né, que é um sistema de primeira ordem, esse produto aqui, 1 menos P1 z inverso ao cubo, implementa a ligação em série de 3 bloquinhos t de z ligados em série. Então, a implementação desse sistema aqui, ou desse ramo da transferência do sistema, vai ser entrada x de z, multiplicador R11, e a gente vai, né, aplicar o operador t de z em série 3 vezes. E a saída aqui vai ser o y11 de z. Então a gente verifica a conexão entre a expansão em frações parciais, né, e a forma modular de implementar o sistema, né, usando blocos de primeira ordem ligados em série e em paralelo. A função de transferência h de z, como a gente viu, é dada pela razão entre os polinômios b de z e a de z. Nota, eu posso escrever b de z dividido por a de z como b de z, que multiplica 1 sobre a de z, e de forma equivalente eu posso escrever, já que a gente está falando de sistemas lineares, a gente pode trocar a ordem, né, de 2 sistemas lineares e escrever 1 sobre a de z, que multiplica b de z. Como é que fica então a relação da função de transferência com a classificação da duração da resposta impulsiva? De duração finita, ou seja, sistema FR, ou de duração infinita, sistema IR. Veja só, no caso geral, né, h de z dada pela razão entre b de z e a de z, suponha que h de z tenha polos finitos não nulos. Esse sistema h de z vai requerer uma implementação recursiva. Logo, vai ter uma resposta do tipo IR. Nota bem, os polos têm que ser finitos e não nulos. Se o h de z só tiver um numerador, ou seja, o a de z for igual a 1, o h de z for igual a b de z, aí o sistema admite uma implementação não recursiva, porque ele vai ter uma resposta do tipo FR. Ou seja, se o sistema tiver a resposta do tipo IR, de duração infinita, a implementação vai requerer recursão. Nota só, o sistema pode ter resposta FR, ele pode ser escrito dessa forma. Nota que a duração da resposta vai estar diretamente relacionada à ordem do polinômio b de z. Mas a gente pode implementar um sistema FR, ou seja, resposta impulsiva de duração finita, de forma recursiva. O exemplo clássico é o sistema média móvel causal, né, que tem uma resposta do tipo FR. O h de z do sistema média móvel causal vai ser igual ao b de z, dado por 1 sobre m grande mais 1, que multiplica o somatório de 0 até m grande, de z elevado a menos mzinho. Veja só, z elevado a menos mzinho, se fosse no tempo, seria delta de k menos mzinho. Eu estou fazendo a média pesada por 1 sobre m grande mais 1 de uma faixa de amostras aqui do sinal, entre 0 e m grande. Nota que o mzinho que dá o deslocamento da amostra do sinal. Então, o h de k seria, né, 1 sobre m grande mais 1, do somatório de 0 até m grande, de delta de k menos mzinho. Essa seria a resposta impulsiva do sistema de duração finita. A função de transferência associada é dada por essa expressão. Nota, eu posso implementar esse mesmo sistema cuja resposta tem duração finita de forma recursiva. Isso é feito de forma artificial. A implementação recursiva de uma resposta FR envolve você fazer um cancelamento de um polo com um zero da função de transferência, ou seja, algebricamente você não faz o cancelamento entre um polo e um zero e deixa que o sistema faça esse cancelamento, ou seja, a implementação do sistema é quem vai fazer o cancelamento entre um polo e um zero na função de transferência. Então eu posso implementar esse sistema, cuja resposta tem duração finita, acrescentando um a de z artificial aqui. Eu vou multiplicar, né, no numerador e no denominador essa expressão por 1 menos z inverso. Então o a de z aqui vai ser 1 menos z inverso. Se eu multiplicar esse somatório aqui, que é um polinômio em z, por 1 menos z inverso, a gente vai fazer um cancelamento das parcelas intermediárias e vai chegar aqui em 1 menos z elevado a menos, entre parênteses, m grande mais 1. É só fazer as contas. A gente aumentou a ordem do polinômio aqui em 1. Aqui o polinômio tem ordem m, e como eu multiplico com um polinômio de ordem 1 aqui, ele vai ter ordem m mais 1. Então a gente obtém aqui uma versão recursiva de um sistema, mas que implementa uma resposta FR. Mais uma vez,
Quem está fazendo o cancelamento entre polos e zeros dessa expressão algébrica é o sistema. Se a gente olhar os fatores que compõem as raízes do numerador, a gente vai ver que tem um fator igual aqui no denominador, que a gente não está cancelando, e dessa forma a gente consegue implementar o sistema de forma recursiva. Nota que se houver um erro na implementação do sistema em que esse cancelamento não seja feito de forma perfeita, você tem uma integração sendo feita aqui e que pode acumular erro ao longo do tempo. Então, o cancelamento entre polo e zero feito por sistema tem que ser analisado com cuidado para ver se você está fazendo de forma precisa, sem erro. Como eu tinha falado antes, a gente pode relacionar agora a estabilidade de um slit também com a função de transferência. A gente viu um critério geral de estabilidade, BIBO, né? Entrada limitada, saída limitada. Para toda entrada limitada, a saída correspondente vai ser limitada, critério geral. A gente viu o critério sobre a resposta impulsiva. A resposta impulsiva H de K tem que ser pertencente ao L1, tem que ser absolutamente somável. Agora a gente vai ver um critério sobre a função de transferência, para garantir a estabilidade BIBO. O teorema que eu não vou demonstrar diz o seguinte: o slit representado pela função de transferência H de Z é BIBO estável se e somente se a RDC de H de Z contiver circunferência unitária. Existe um clipe no canal do YouTube do Laboratório de Processamento de Sinais em que essa demonstração é feita. Então, no caso de slits, né? Se o slit for de resposta de duração infinita, causal e estável, nota que essas condições têm que ser válidas. Então, os polos finitos não nulos de H de Z têm que estar no interior do círculo unitário. Por quê? Olha só, a RDC de H tem que conter a circunferência unitária. Então, a região de convergência, para conter a circunferência unitária, tem que ser tal que o polo com maior raio tem que estar ainda no interior do círculo unitário. Porque o sistema é causal, a gente sabe que a resposta impulsiva tem que ser nula para K negativo. E no caso aqui, além disso, o sistema é IR. Então, a resposta IR causal é uma sequência do tipo unilateral direita. Então, o polo finito não nulo tem que estar no interior do círculo unitário. Caso contrário, a RDC de H não vai conter a circunferência unitária. Se o sistema tiver resposta impulsiva de duração infinita, mas for não causal e estável, aí todos os polos finitos não nulos de H de Z tem que estar no exterior do círculo unitário. O mesmo raciocínio que a gente fez aqui para o caso anterior. Sistemas FR, ou seja, de resposta impulsiva de duração finita, causais são sempre estáveis, já que todos os polos estão em Z igual a zero. Nota que o sistema pode ser não causal também. Se a resposta for FR, ainda que não causal, o sistema também vai ser estável. Porque a gente viu por propriedade, né, que a RDC de uma sequência de suporte temporal finito é todo plano complexo, exceto Z igual a zero e Z igual a infinito. Então, naturalmente, a RDC contém a circunferência unitária. Aqui eu estou particularizando para sistemas FR causais, porque o interesse em geral é você implementar sistemas causais. Ou seja, conseguir implementar o sistema implica garantir causalidade. No caso de sistemas IR causais ou não causais, polos simples sobre a circunferência unitária implicam que o sistema é dito marginalmente estável. O sistema não é chamado de BIBO estável, nem assintoticamente estável, que a gente vai definir no futuro. Então, no caso, né, de os polos de H de Z estarem em cima da circunferência unitária, logo, o sistema não é BIBO estável, porque a RDC não pode conter polo. Mas se você tiver polos simples de H de Z sobre a circunferência unitária, aí o sistema é dito marginalmente estável. Nota, a gente está falando aqui de raízes do denominador de H de Z, tipicamente para ordens pequenas, né, do polinômio do denominador de H de Z, a gente calcula as raízes e verifica, né, se elas estão no interior ou no exterior do círculo unitário, de acordo aqui com a classificação dos sistemas. Mas há algoritmos que verificam essa estabilidade do sistema sem precisar fazer o cálculo dos polos de H de Z, sem precisar calcular as raízes, né, de A de Z. E como a gente fez no caso de slits a tempo contínuo, por caso discreto, a gente vai ver a relação entre sistemas inversos e a transformada Z. A gente viu que dois sistemas com respostas impulsivas H1 de K e H2 de K são inversos se a soma de convolução linear entre H1 e H2 em K resultar no delta de Kronecker. Ora, se a gente aplicar a transformada Z a essa expressão do lado esquerdo da equação, a gente vai obter H1 de Z que multiplica H2 de Z, onde H1 de Z é transformada Z de H1 de K
e H2 de Z é transformada Z de H2 de K. No lado direito da equação tem transformada Z igual a 1. Daí a gente obtém que se H1 e H2 forem inversos, né? Se eu conhecer um H1 com função de transferência B de Z dividido por A de Z e determinada R de C de H1, então o sistema inverso H2 é dado por A de Z dividido por B de Z. Ou seja, 1 sobre H1 de Z. Nota, aqui a gente está considerando um caso em que eu conheço o H1 de Z e sua R de C, então eu conheço completamente a H1 de K. Suponha que eu queira obter um H2 de K inverso, né, com função de transferência H2. Nota que essa relação só informa para a gente a expressão algébrica de H2. E nota também que B de Z dividido por A de Z forma aqui o H1 de Z e o H2 é A de Z dividido por B de Z. Então, os polos que eram as raízes de A de Z viram os zeros de H2 de Z, né, e os zeros de H1 de Z viram os polos de H2 de Z. Então, agora eu tenho um conjunto de polos associados às raízes de B de Z, e aí, de acordo com as propriedades e características do sistema H2 que eu queira implementar, eu vou definir uma região de convergência. Então, a região de convergência de H2 é arbitrada, né, com base nos requisitos e propriedades do sistema que a gente queira implementar. Por exemplo, causalidade, estabilidade. Então, a inversão via transformada Z, né, não informa as propriedades de causalidade ou estabilidade do sistema, porque a inversão só informa para a gente a expressão algébrica de H2 de Z. Não tem informação nenhuma sobre a região de convergência. A delimitação da região de convergência vai depender aqui da localização dos polos de H2 de Z, que são as raízes de B de Z. E como a gente viu também para slits a tempo contínuo, para tempo discreto também existe o conceito de slit de fase mínima. E qual é a relação do slit de fase mínima com a transformada Z? O H1 de Z, ou seja, função de transferência de um determinado slit, é de fase mínima se ele for causal e bibistável. A mesma ideia que a gente viu para o caso de uma H1 de S, associada a uma função de transferência de um slit em tempo contínuo. Consequência desse requisito aqui, H1 ser causal e bibistável. Isso implica que todos os polos e zeros de H1 de Z têm que estar no interior do círculo unitário. Por conseguinte, né, se H1 for de fase mínima, o inverso H2 também vai ser de fase mínima. Nota que se todos os polos e zeros estão no interior do círculo unitário, quando eu construir H2 como 1 sobre H1, né, 0 de H1 vira polo de H2, né, e polo de H1 vira 0 de H2, se eles estão todos no interior do círculo unitário, eles não saem do interior do círculo unitário por causa da inversão. Então, o sistema de fase mínima também tem um sistema inverso que é de fase mínima. Logo, o sistema de fase mínima inverso também vai ser causal e bibistável. Então, tipicamente, é desejável de construir sistemas de fase mínima, porque se a gente quiser inverter o sistema para desfazer o efeito de um determinado sistema através de um sistema inverso, a gente já garante, né, propriedades importantes como causalidade e biboestabilidade. Vamos ver exemplos aqui. Sistema de primeira ordem, H1 de Z, tem numerador 1 menos 0,9 que multiplica Z inverso, então tem uma raiz em Z igual a 0,9, e tem polinômio A de Z igual a 1 menos 0,5 que multiplica Z inverso. Então tem uma raiz em Z igual a 0,5, sistema de fase mínima. Logo, ele é causal e bibistável. De fato, né? O polo está aqui em Z igual a meio, o sistema é de fase mínima e logo ele é causal, então a região de convergência do raio do polo para fora. Essa região em azul aqui seguiria, né, até o infinito. E tem um zero aqui em Z igual a 0,9. Logo, a região de convergência inclui a circunferência unitária, que é essa linha pontilhada aqui. O sistema, além de causal, ele é bibistável. Se a gente fizer o sistema inverso, o H2 de Z vai ser 1 sobre H1 de Z. O zero que estava aqui em 0,9 vira um polo, em Z igual a 0,9. E o polo que estava em Z igual a 0,5 vira um zero de H2 de Z, em Z igual a 0,5. Nota, eu tenho só a expressão algébrica de H2 de Z e a localização dos polos e zeros de H2 de Z. Agora eu posso escolher propriedades para o sistema H2 de Z. Suponha que eu queira o sistema H2 de Z causal. Nesse caso, a região de convergência de H2 de Z vai ser do polo de maior raio, que é esse Z igual a 0,9, para fora. E, nesse caso, causal, o sistema também é bibistável, porque a região de convergência de H2 inclui a circunferência unitária, que corrobora o que a gente falou antes. Se o sistema H1
é de fase mínima, ou seja, todos os polos e zeros no interior do círculo unitário, o sistema H2 também vai ser de fase mínima, ou seja, eu consigo um sistema H2 causal e bibistável ao mesmo tempo. Mas nada impede de eu construir um sistema H2 não causal. Se eu quiser construir H2 não causal, né, a região de convergência vai ser do polo finito não nulo de menor raio, que Cálido só tem um aqui que vai ser Z igual a 0,9 para dentro. E nesse caso, o sistema não causal também não vai ser estável. Agora suponha que eu construa um H1 de Z como um slit de fase não mínima, ou seja, polo ou zero vão estar no exterior do círculo unitário. E é o caso aqui. O B de Z vai ser 1 menos 2 que multiplica Z inverso, logo tem um zero em Z igual a 2. E o A de Z vai ser 1 menos 0,9 que multiplica Z inverso. Vai ter um polo em Z igual a 0,9. Está aqui o polo no interior do círculo unitário, mas o zero está no exterior do círculo unitário. Logo o sistema não é de fase mínima. Sistema H1 é causal. Estou definindo como causal. Logo a região de convergência de H1 vai ser do polo finito não nulo de maior raio, no caso aqui é Z igual a 0,9 para fora. Então seria essa parte em azul claro e seguiria essa região de convergência até o mais infinito. Quem é o sistema H2 inverso? É 1 sobre H1, né? Logo o polo que estava em Z 0,9 vira um zero e o zero que estava em 2 vira um polo. Novamente tem duas possibilidades. O H2 pode ser causal ou não causal. Se o H2 eu forçar causal, a região de convergência vai ser do polo finito não nulo de maior raio para fora, né? Que vai ser daqui para fora, que não vai incluir a circunferência unitária. Então, a versão causal de H2 não é bibistável. Agora, se eu escolher H2 não causal, a região de convergência é do polo finito não nulo, em Z igual a 2, para dentro, que é essa região aqui em roxo. Nota que há uma interseção aqui, em roxo mais escuro, entre as regiões de convergência de H1 e de H2. A versão não causal de H2, sim, essa é bibistável, porque a região de convergência, né, inclui a circunferência unitária. Então a importância de sistemas de fase mínima está relacionada ao fato do sistema inverso de um sistema de fase mínima também ser de fase mínima, ou seja, pode ser causal e estável. Agora vamos ver como resolver uma ED com CAs não nulas através da transformada Z unilateral. Primeiro a gente define a transformada Z unilateral e vamos denotar aqui por X mais de Z, esse mais aqui para lembrar que a gente está falando da transformada Z unilateral, e vai ser definido como somatório de K de 0 até infinito de X de K, que multiplica Z elevado a menos K. Nota, somatório que não começa em menos infinito, mas começa em K igual a 0. Então essa é a definição da transformada Z unilateral. Qual é o escopo de aplicação da transformada Z unilateral? É para sequências x de k, que são do tipo unilateral direito, ou seja, x de k igual a 0 para k menor que 0, ou então a gente aplica só para a parte unilateral direita de x de k, ou seja, a gente descarta nesse cômputo, já que a varredura aqui é para k de 0 até infinito, a parte de x de k de valores não nulos para k negativo. Muito bem, como é que fica a questão do atraso de uma sequência em relação à sua transformada Z unilateral? A gente se viu lá da transformada Z bilateral, né? Que se a gente construir x1 de k como x de k menos L, com L maior que 0 finito, o x1 de Z era Z elevado a menos L, que multiplica o x de Z. Propriedade de deslocamento no tempo. Essa propriedade aqui, né? Só que ao invés de L, a gente está usando K0 aqui, está usando L no exemplo atual. Muito bem, como é que fica essa propriedade no caso da transformada Z unilateral? A gente aplica a definição, né? Quem vai ser o x1 mais de Z? Vai ser o somatório de k de 0 até infinito de quem? De x1 de k que multiplica z elevado a menos k. Quem é o x1 de k? É o x de k menos L, substituo aqui. E aí a gente faz uma mudança de variável. Vou chamar n de k menos L. Então a gente vai ter o somatório, né, de n de menos L até infinito. Note que quando k é igual a 0, o n é igual a menos L. E quando o k é igual a infinito, o n também é igual a infinito. Então o somatório passa a ser de menos L até infinito, de x de n, k menos L virou n, z elevado a menos k. Então agora vai ser z elevado a menos n menos L, porque menos k vai ser igual a menos L menos n. Né? Muito bem. Agora eu faço o seguinte, eu vou separar o somatório aqui para a parte negativa de n para a parte positiva de n. Então vou fazer o somatório de n de menos L até menos 1, dessa expressão aqui,
mais o somatório de 0 até infinito dessa mesma expressão aqui. Nota só, o somatório é feito em n, né? E aqui eu tenho z elevado a menos L, tanto nesse primeiro somatório, como aqui também, z elevado a menos L no segundo somatório. Então, posso colocar o z a menos L em evidência, né? E o resultado vai ser z a menos L, que multiplica entre chaves aqui o somatório de nzinho de menos L menos 1, de x de n, que multiplica z elevado a menos n, mais o somatório de n de 0 até infinito, de x de n, que multiplica z elevado a menos n. Ora, por definição, esse somatório é a transformada z unilateral de x de z, não de x1. Tá? A gente começou aqui fazendo a transformada z unilateral de x1 e chegou à conclusão de que essa transformada z x1 mais de z é z elevado a menos L, que multiplica a transformada z unilateral de xz, mas tem aqui um termo adicional, que é z elevado a menos L, que multiplica o somatório de n de menos L até menos 1 de x de n, que multiplica z elevado a menos n. Nota que eu estou fazendo uma varredura aqui de L termos consecutivos negativos para valores de n, né? É x de menos 1 até x de menos L. É o que acaba permitindo a gente poder resolver uma ED com condições iniciais não nulas, porque aparece aqui um termo que envolve valores de x de n para n de valores negativos de menos 1 até menos L. Então, no final das contas, né, a transformada z unilateral de x1 de k dado por x de k menos L, a versão atrasada de L unidades de x de k, é o z elevado a menos L da transformada z unilateral de x de z. Isso aqui seria o que aconteceria só se a gente estivesse usando a transformada z bilateral, mas no caso da transformada z unilateral aparece esse segundo termo aqui, essa segunda parcela, que acaba envolvendo valores de x de n para uma faixa negativa de valores de n. Muito bem, como é que a gente usa a transformada z unilateral para resolver uma equação de diferenças com condições iniciais não nulas? Então, suponha que a gente tenha essa equação de diferenças, é recursiva, somatório de L de 0 até n grande, equação de ordem n grande, de AL que multiplica y de k menos L, e o lado direito da equação eu vou escrever só como x de k. Poderia ter aqui um outro somatório, mas vou escrever só um forçante x de k. E a equação é recursiva de ordem n grande, logo preciso de n condições iniciais não nulas. No caso aqui, eu vou escolher y de menos 1, y de menos 2 até y de menos n grande. E vou forçar também, por conveniência, que a x de k seja unilateral direita e que tenha transformada z unilateral convergente x mais de z. Se a gente aplicar a transformada z unilateral à equação de diferenças e usar as propriedades que a gente viu antes, a gente obtém o seguinte: o somatório se mantém por linearidade, multiplicação por escalar se mantém também por linearidade. Quem vai ser a transformada z de y de k menos L? Pela fórmula que a gente viu anteriormente, vai ser z elevado a menos L da transformada z unilateral de y de k, mais aquele termo adicional, que vai ser z elevado a menos L do somatório de n de menos L até menos 1, de y de n, z elevado a menos n. Olha onde aparecem aqui os elementos das condições iniciais. Nessa parcela, somatório de n de menos L até menos 1. E nota que o L aqui é varrido de 0 até menos n. Então, no final das contas, a gente vai usar aqui y de menos 1 até y de menos n grande. As condições iniciais vão aparecer aqui nessa segunda parcela. E o lado direito da equação vai ser a transformada z unilateral de x de k, que vai ser x mais de z. Agora a gente desenvolve, a gente vai fazer esse somatório aqui, e fazer um somatório duplo para a segunda parcela. A primeira parcela vai ser o somatório de L de 0 até n grande de A de L, z elevado a menos L, que multiplica y mais de z. E a gente vai chamar esse polinômio aqui de A subscrito n de z. O A aqui para lembrar que isso depende dos coeficientes Azinho, e o n para lembrar que isso é um polinômio de ordem n grande. E o somatório duplo aqui em L e em n, desse termo aqui, a gente vai chamar de um polinômio C de z, C subscrito n-1, para lembrar que ele vai ser um polinômio de ordem n-1. Nota, eu estou fazendo uma varredura de L de 0 até n grande e de nzinho, de menos L até menos 1. O expoente de z aqui é menos n menos L. Então, os maiores valores aqui são n grande para L, e menos 1, quando o n for igual a menos 1. Você tem o maior valor negativo aqui do expoente de z,
que define a ordem do polinômio. A L e Y de n vão definir aqui só os coeficientes do polinômio. Então, esse aqui é um polinômio de ordem n-1. Eu vou denotar por C, subscrito n-1 de z, e o C aqui para lembrar que isso tem dependência de condições iniciais. Nota que o y de n aqui é varrido para valores negativos de n, de -1 até -l, e o -l vai até aqui -n. E o lado direito da equação é igual à transformada z unilateral de x de k, que é o x mais de z. Muito bem, de forma compacta, a gente pode escrever a subscrito n de z que multiplica y mais de z, mais polinômio c subscrito n-1 de z vai ser igual a x mais de z. E esse polinômio, como a gente falou, depende das condições iniciais. Logo, a gente pode escrever o y mais de z, passando o c n-1 de z para a direita, com sinal negativo, e dividindo todo mundo por a n de z. Então, isso vai ser x mais de z dividido por a n de z, menos cn-1 de z dividido por a n de z. E isso vai ter uma determinada região de convergência que vai depender de quem? Das raízes de a n de z. Note que as raízes de a n de z são os polos do polinômio característico da parte recursiva do sistema, ou as raízes do polinômio característico da parte recursiva do sistema, que vão definir para a gente, no caso de um sistema causal, a região de convergência do y. Muito bem, uma vez a gente obtendo a expressão algébrica para o y mais de z e sua região de convergência, que vai depender aqui da localização dos polos de a n de z, a gente usa o protocolo usual para calcular a saída y de k no tempo. Eu tenho a expressão algébrica y mais de z e a região de convergência, uso a expansão em frações parciais, caso seja necessário, para decompor y de z em parcelas mais simples, depois uso a transformada z inversa e as propriedades, e obtenho aqui a saída yk no tempo, que vai depender das condições iniciais do sistema, de y de -1 até y de -n, e da entrada x de k. Então, essa é uma forma de resolver um sistema recursivo com condições iniciais não nulas, usando a transformada z unilateral. Nota que, nesse caso, a gente tem que usar aqui n condições iniciais consecutivas. Se a gente não tiver essas n condições iniciais consecutivas dadas, a gente vai ter que trabalhar usando a própria equação de diferença para encontrar as condições iniciais nos pontos, para n negativo aqui, que a gente precisar. Então, isso é um método adicional para resolver EDs com condições iniciais não nulas, passando pela transformada z unilateral. E com isso a gente encerra esse tópico de transformada z e sua relação com equação de diferenças.